Olá, criançada, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, tá certo? A nossa aula de matemática e hoje nós vamos estudar revisando as multiplicações. Assunto esse que foi bastante trabalhado, trabalhamos com material dourado, trabalhamos em contação de números, tá certo? Em contagem, em adicionando, em multiplicando e hoje nós vamos revisar, tá certo? Lembrar de tudo um pouco do que nós já estudamos sobre a multiplicação. Mas para isso, eu peço que vocês analisem bem o local onde vocês estão estudando. Não deixem de assistir os nossos vídeos, tá certo? Porque nesse momento é fundamental para a aprendizagem de vocês. Tem a mamãe, o papai, às vezes tem um responsável que ajuda vocês a assimilar melhor esse conhecimento. E assim eu quero que vocês fiquem atentos para lembrarmos de tudo que aconteceu nas aulas anteriores sobre multiplicação. Eu espero que vocês tenham ficado aí tudo controlado, tá certo? Tudo com o aprendizagem aí da maneira eficaz, tenham aprendido bem, compreendido bem, ok? E aí eu sei que logo estaremos em sala, todos reunidos, tirando nossas dúvidas, os amiguinhos e coleguinhas também unidos com vocês, tá certo? Para que assim vocês possam melhorar mais. Pensa, agora vamos aqui comigo. O que é que nós vamos fazer hoje? Revisando as multiplicações, tá certo? Mas antes eu vou mostrar para vocês o meu livro, Corrigindo a Atividade da Aula Anterior. Vamos lá? 175, que temos. Complete e resolva. A. 2 vezes 3 vezes 4. Então, eu coloquei esse 2, baixei e multipliquei com 3. 2 vezes 3, 6. E aqui no livro já tinha o vezes, e agora eu vou descer o número 4, que ficou 6 vezes 4, 24. Opção B. 4 vezes 5 vezes 2. E aí, percebi que aqui já está escrito 4 vezes 5, multiplicado, agora eu baixei o 2. Então, agora eu vou calcular o que está dentro do parênteses, é como se fosse uma expressão numérica. Desci o 4 e multipliquei. 5 vezes 2 são 10, certo? E aí, 4 vezes 10, tenho como resposta 40. Próximo, C. 5 vezes 3 vezes 2. Então, aqui tem 5 vezes. Agora, eu vou descer o 3. 5 vezes 3 são 15. E agora, eu desci o 2. 15, 2 vezes. 15 vezes 2, resultado 30. Opção D. 3 vezes 4 vezes 5. Baixei o 3, multipliquei com 4, que deu 12, certo? E aí, aqui estava o 5, desci o 5 e desci o 5 novamente. 12 vezes 5 são 60. Opção 2. A escola onde Ricardo estuda tem 2 turnos. Em cada turno há 8 turmas de 20 alunos em cada uma delas. Quantos alunos há nessa escola? Então, nós temos aqui o cálculo. 2 vezes 8 vezes 20, que é igual a 16, vezes 20, que é igual a 320, certo? Então, há 320 alunos nessa escola. Terceira, Marcela comprou 3 caixas de canetas, certo? Em cada caixa há 4 canetas. Se cada caneta custa R$6, quanto Marcela gastou? Então, está o cálculo. 3 vezes 4 vezes 6. 3 vezes 4 vezes 6. Eu sei que 3 vezes 4 são 12. Depois, você multiplica. 12 vezes 6, 72. Então, Marcela gastou R$72, ok, criançada? Então, essa era a atividade anterior. Vamos agora à nossa revisão de hoje, que é a revisão da multiplicação. Bora lá? Bem, criança, a primeira parte que nós vamos revisar é o termo da multiplicação. Eu posso dizer para vocês que
toda operação ele tem os seus termos responsáveis. E na multiplicação não seria diferente, tá certo? Então, na multiplicação há um termo. E os termos dela é o seguinte, nós temos no numeral 14, tá certo? Eu posso considerá-lo como um multiplicando. O termo da multiplicação para esse 14 seria multiplicando. Já no número 2, eu tenho aí um multiplicador. Ele indica a quantidade de vezes que tem que repetir o multiplicando, tá certo? O multiplicador, ele fala a quantidade de vezes que tem que repetir o multiplicando, ok? E o resultado, a resposta desse cálculo, eu posso citar para vocês, que são os produtos. Lembrando que toda multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Professora, quem seriam esses fatores? Esses fatores, olha só, seriam o multiplicando e o multiplicador. Se eles trocarem de posição, eu posso dizer para vocês que a ordem dos fatores mudou de posição, não altera o resultado, tá certo? Então, tanto faz ser 14 vezes 2, como 2 vezes 14. O resultado vai ser sempre o mesmo, ok? Sempre o resultado vai ser 28, porque na multiplicação funciona dessa forma. A ordem dos fatores não altera o resultado, tá certo? Agora vamos lá, acompanha comigo que eu vou colocar um cálculo de multiplicação para você. Bem, criança, eu já falei para vocês que a multiplicação não é nada mais, nada menos que uma adição disfarçada. Então, nessas condições aqui, nessa opção de conteúdo, eu posso dizer para vocês que vocês vão representar a multiplicação através da adição. Então, olhe comigo, eu tenho aqui 3 cálculos com adições, no qual vocês deverão aí transformar essa adição em multiplicação. E a primeira opção diz o seguinte, eu tenho 5 mais 5 mais 5 mais 5, ok? 5 mais 5 mais 5. E aí, eu tenho que calcular e transformar essa adição em multiplicação. E calculando seria 5 mais 5 são 10. 10 mais 5 são 15. 15 mais 5, resultado 20. Ou posso transformar essa adição em multiplicação. Eu vou observar quantas vezes está repetindo o número 5. Então, aqui repete 1, 2, 3, 4. Logo, eu sei que esse cálculo de multiplicação será 4 vezes o valor 5. E 4 vezes 5 é igual a 20. Então, essa é a forma de representar a multiplicação na adição. Agora, vamos à segunda opção. Eu tenho 1, 2, 3 vezes o 6. 6 mais 6 são 12. 12 mais 6 são 18. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, o resultado deu 18. Agora, em forma de multiplicação, eu percebo que esse 6 está repetindo 3 vezes. Então, logo eu sei que é 3 vezes o 6, que o resultado ficou sendo 18. Ok, criança? Vamos à terceira opção. 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. E aí, eu percebo que o 2 está repetindo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Aí eu vou colocar agora o que, professora? Eu vou somar. 2 mais 2 são 4. 4 mais 2 são 6. 6 mais 2 são 8. 8 mais 2 são 10. E aí, representando na multiplicação, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes, certo? 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 2. 5 vezes 2, resultado é 10. Certo, criançada? Então,
essa foi a forma de representar a adição em forma de multiplicação. Agora vamos ao próximo conteúdo no qual vocês estudaram nas aulas anteriores. Então vamos lá a esse conteúdo, criança. Aqui vocês deverão ficar observando que a multiplicação é a multiplicação na organização retangular. Dessa forma, ela apresenta vários objetos, tá certo? Em fórmula retangular, para que vocês assim possam compreender que a multiplicação ela também está inserida nas formas geométricas. E aí, a primeira opção que eu tenho para que vocês revejam e relembrem esse assunto é sobre esse prédio. E aí a condição é que ele está perguntando, tá certo, na situação problema, quantas janelas há na fachada do prédio. Fachada do prédio é a frente do prédio, tá certo? Quantas janelas há? Primeiramente, eu vou observar quantos andares tem esse prédio. Então, eu percebo que aqui nós temos um andar, o primeiro, nós temos o segundo andar, nós temos o terceiro andar e nós temos o quarto andar. Logo, eu sei que aí vai ser 4 vezes a quantidade de janela que tem nessa fachada. Então, vamos lá. Para cada andar, eu vou observar quantas janelas tem em cada andar. Então, no primeiro andar, eu tenho 1, 2, 3, 4. Logo, eu sei que eu vou ter que calcular 4 vezes 4. Porque são 4 andares e cada andar tem 4 janelas. Para não ter que ficar calculando, somando, contando 1, 2, 3, 4, 5, eu faço esse cálculo de multiplicação. Ele vai logo dando resultado concreto, tá certo? Então, 4 vezes 4 tenho como resultado 16. Professora, como ter tanta certeza assim? Bem, então, vamos contar. Vamos na contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, percebam que 4 vezes 4, eu tenho como resultado o número 16. 4 vezes 4, 16. Ok? A outra forma retangular de estudar através da multiplicação, essa organização retangular, é trazendo esses quadrinhos no qual vocês devem pintar, simbolizando assim a quantidade que eles estão pedindo. Então, o primeiro está pedindo 6. Isso eu posso iniciar tanto na horizontal quanto na vertical, tá certo? 6. Aí eu vou pintando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora ele quer que eu vá organizando, pintando quadradinhos, certo? Quantidade de 5. Como eu comecei o 6 na vertical, eu vou dar continuidade representando a quantidade 5 na horizontal. O 5 na linha horizontal. Aqui já tem pintado 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou preencher todos esses até aqui, tá certo? Ó, vamos preenchendo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Bem, como o pincel da tia Érica não pode pintar todinho, quadradinho, mas aí estão representando, tá certo, a ordem, que é 6 vezes 5. 6 vezes 5, ó, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Logo, eu sei que 6 vezes 5 ou 5 vezes 6, resultado é
30. Então, essa forma é a forma da multiplicação na organização retangular. Ok, criançada? Eu espero que vocês tenham compreendido preencher, tá certo? Esses quadradinhos, ou então representar. Por exemplo, eu posso ter um conjunto, vou botar aqui de estrelinhas. Conjunto de estrelinhas, certo? Pronto. Como é que eu posso representar na multiplicação esse conjunto de estrelinhas? E aí eu vou colocando, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Foram quantos conjuntos? 1, 2 conjuntos. 4 vezes 2, que no total foi 8, certo? Então, a organização retangular, ela pode ser dessa forma, calculando fachadas de prédio, pode ser dessa forma, juntando os conjuntos e contando, contabilizando aí em cada fileirada a quantidade de elementos que tem nesse conjunto, e posso estar pintando os quadradinhos, tá certo? Para representar a quantidade da multiplicação. Agora vamos ao nosso próximo assunto da multiplicação, revisando tudo aquilo que vocês já estudaram. Então, acompanha aqui com a tia Érica. Agora nós vamos aqui na ideia combinatória, na qual eu vou combinando as peças juntamente com as cores da blusa, tá certo? Nessa ideia de combinatória, eu vou só tendo uma noção de combinações, que não é também aí, está incluído esse assunto na multiplicação. E aí, combinando as peças, ficaria, olha só, gente, blusa azul e saia, blusa azul e bermuda. Próximas combinações: blusa branca, certo? Tá só aqui. E saia. Próximo, eu tenho blusa branca e bermuda. Próximo, eu tenho blusa preta e saia. Eu tenho blusa preta e bermuda. Sabe quantas combinações nós fizemos agora? E agora eu vou multiplicando, ó. 1, 2, 3 vezes 1, 2. Então, aí, 3 vezes 2 são 6. Eu fiz 6 combinações de roupas para que eu possa estar usando no dia a dia ou saindo, tá certo? Então, essa é a ideia combinatória. Outro passo importante que eu quero dizer para vocês são as multiplicações por 0 e 1, ok? Então, se eu tenho 3 vezes 0, o resultado será que é 3 ou é 0? Lógico, o resultado será 0. Por quê, professora? Porque qualquer número multiplicado por 0, o resultado é 0. Se for 100 vezes 0, o resultado é 0. Se for 5 vezes 0, o resultado é 0. E já no 1, opção 1, qualquer número multiplicado por 1, o resultado vai ser ele mesmo. 5 vezes 1, resultado dá 5. 7 vezes 1, resultado é 7. 100 vezes 1, resultado é 100. Isso me faz crer que se eu tenho um pincel 1 vezes 1, o resultado vai ser 1. É a quantidade que você tem em mão. Se eu tiver 2 pincel, 2 vezes 1, o resultado vai ser 2, ok? E aí vamos ao próximo conteúdo. Agora nós vamos resolver a multiplicação sem reagrupamento, tá certo? Sem reagrupamento é aquela continha que no caso não resta nenhum, né? Não preciso colocar a dezena na casa da dezena, tá certo? E aí eu vou calculando dessa forma. Então vamos calcular. Eu tenho
3 vezes o 2. É como se fosse 2, mais 2, mais 2. 3 vezes o 2. 3 vezes 2, tenho como resultado 6, ok? Agora, vamos multiplicar 2 vezes 2. 2 vezes 2, tenho como resultado, certo? 4. E aí, ficou 46. Próximo. 33 vezes 2. É como se fosse você colocar o número 2 33 vezes. Ou 2 vezes o valor 33. 33 mais 33, tá certo? 2 vezes 3 são 6. 2 vezes 3 são 6. Próximo, eu tenho 65 vezes 1. 1 vezes 5, qualquer número multiplicado por 1, o resultado é ele mesmo. 1 vezes 5 são 5. 1 vezes 6 são 6. Resultado deu o próprio 65. Próximo, eu tenho 12 vezes 3. 3 vezes 2 são 6. 3 vezes 1 são 1. Eu tenho 14 vezes 2. 2 vezes 4 são 8. 2 vezes 1 são 2. Resultado deu 28. Então, dessa forma, percebemos que nenhum reagrupou para cima. Quando não reagrupa, eu posso dizer que essa multiplicação é uma multiplicação sem reagrupamento. Agora eu vou mostrar para vocês como seria essa multiplicação com reagrupamento. Então, fica aqui comigo que eu agora vou explicar para vocês a multiplicação com reagrupamento, tá certo? Olha só, já com reagrupamento eu coloco valores que eles reagrupam para a casa da dezena, tá certo? Ou da centena, contanto que o valor que sobrar eu acrescento para casa adiante. Se eu tenho 253 multiplicado por 3, eu vou calcular. Vamos lá. Vamos ver se algum desses aí reagrupa. 3 vezes 3 ou 3 vezes 3, os fatores, a ordem dos fatores não altera o resultado. 3 vezes 3, tenho como resultado 9. Porque é 3 vezes o número 3. É 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3 são 6. 6 mais 3, certo? São 9. Então, são 9. Agora, eu vou multiplicar esse com 5. 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Coloca 5, reagrupa 1. Ok? 3 vezes 2, 6, com mais 1 que foi reagrupado, 7. Então, é dessa forma que é a multiplicação com reagrupamento. Colocando outra opção para vocês compreender melhor. Eu tenho o número 624 multiplicado por 3. Vamos lá. 624 multiplicado por 3. E aí, eu vou multiplicar. 3 vezes 4 são 12, é 3 vezes o valor 4, é como se fosse 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. Eu não posso colocar o 12 dessa forma. Então, esse número 1, ele vai reagrupar para cá. E só fica a unidade e a dezena sobe, ok? E aí? 3 vezes 2, 6, com 1 são 7. 3 vezes 6 são, aqui ó, 3 vezes 6. 3 vezes o 6, é como se fosse 6 mais 6 mais 6, ok? 6 mais 6 são 12. 12 mais 6 eu tenho aí como resultado 18. E aí o 18 vai ficar aqui, porque 3 vezes 6 são 18. Não tem ninguém para reagrupar, então o resultado fica 1872. E calculamos com reagrupamento e sem reagrupamento, tá certo, criançada? Agora eu fico em casa com a atividade de vocês.
Coloquem em mãos, tá certo? Aquela atividade que tá aí para revisar o conteúdo de vocês. Vamos agora os conteúdos de multiplicação, tá certo? Em um outro momento vamos revisar o dessa semana toda, tá certo? Para que vocês assim possam compreender com maior exatidão a multiplicação. E não esqueçam, para que vocês possam adquirir bons resultados, é necessário fazer os cálculos matemáticos através da atividade de vocês, tá bom? Tanto do caderno quanto do livro, vocês vão pegando esses materiais que estão em mãos e vamos calcular para que assim vocês possam guardar tudo sobre a multiplicação, tá certo? E a tia Érica vai ficando por aqui. Vou desejando para vocês, ó, um bom final de semana, muitos beijos para vocês e abraços virtuais, que é dessa forma que eu posso deixar o meu carinho por vocês, tá certo? E fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Bye, bye!